Não adianta lermos a palavra de Deus sem orarmos, porque o Espírito Santo é quem inspirou, quem escreveu a Bíblia. E ele é que tem a revelação. Então, as palavras são sementes, mas as sementes lançadas sem umidade, sem água, não vai produzir nada. Então é preciso lançar a semente ungida pelo Espírito Santo. Aí ela vai provocar vida, ela vai gerar a vida nos corações, vai gerar novo comportamento, nova vida naqueles que ouvem. Vamos à nossa leitura bíblica, que é aí Neemias, capítulo 8, do versículo 1 ao versículo 7, que diz assim: E chegado o 7º mês, e estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se juntou como um só homem na praça, diante da porta das águas, e disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha ordenado a Israel. E Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, assim de homens como de mulheres, e de todos os sábios, para ouvirem no primeiro dia do 7º mês. E leu nela diante da praça, que está diante da porta das ovelhas, desde a alva até o meio-dia, perante homens e mulheres e sábios, e os ouvidos de todo o povo estavam atentos ao livro da lei. E Esdras, o escriba, estava sobre um púlpito de madeira, que fizeram para aquele fim, e estavam em pé junto a ele, à sua mão direita, Matitias e Sema, e Anaías, e Urias, e Ilquias, e Maséias, e à sua mão esquerda, Pedaías e Misael, e Malquias, e Azum, e Asbadana, e Zacarias, e Mesulão. E Esdras abriu o livro perante os olhos de todo o povo, porque estava acima de todo o povo. E abrindo ele, todo o povo se pôs em pé. E Esdras louvou o Senhor, o grande Deus. E todo o povo respondeu: Amém, Amém, levantando as mãos, e inclinaram-se e adoraram o Senhor com o rosto em terra. E Jesua, e Bani, e Serebias, e Jamim, e Acube, e Sabetai, e Odias, e Maséias, e Quelita, e Azarias, e Josabade, e Anã, e Pelaías, e os levitas ensinavam ao povo na lei, e o povo estava no seu posto. Glória a Deus, aleluia. Então aqui narra para nós a palavra de Deus sobre o tempo de Neemias, quando o povo foi reunido então para ouvir a palavra de Deus. Não só era lida a palavra de Deus, como era explicada essa palavra, era ensinada ao povo. Então, ali houve um grande avivamento. Aquele povo foi capaz de reconstruir o templo, depois os muros da cidade e a cidade de Jerusalém. Veja bem que coisa importantíssima. Foi aí, através do estudo da palavra de Deus, que veio o encorajamento, veio aí a união entre eles, veio aí o desejo de construírem o templo para adorar a Deus, veio o desejo de construir os muros para proteger a cidade e o templo, e veio aí o desejo de construir as suas casas e estarem unidos, ouvindo a palavra de Deus, aprendendo a palavra de Deus e adorando ao Senhor. Na nossa lição aí nós teremos 3 partes. Primeira parte, a origem da escola dominical. Vamos ver aí raízes bíblicas da escola dominical, a origem da escola dominical. Vamos ver também aí o que é escola dominical. Na parte 2, nós veremos aí finalidades da escola dominical. Tópico 1, auxiliar no ensino das Escrituras. Tópico 2, auxiliar na evangelização. Tópico 3, auxiliar no discipulado. Na parte número 3, nós veremos a escola dominical fortalece a família. Tópico 1, as crianças são bem instruídas. Tópico 2, a juventude é prevenida contra o pecado. E o tópico 3, os adultos frutificam. Vamos à introdução então da nossa lição. A escola dominical é a maior e mais acessível agência de educação religiosa da igreja. Então veja bem, a principal forma de educar da igreja é a escola bíblica dominical. É claro que nós temos aí um culto chamado culto de doutrina ou culto de estudo da palavra de Deus, ministrado aí pelo pastor. Mas
esse culto geralmente é pouco frequentado, devido a ser aí num dia de semana, quando as pessoas trabalham, né? Então é pouco frequentado. Também muitos jovens estão estudando à noite, então esse culto é pouco frequentado. Então o principal meio de ensinar o povo de Deus é a escola bíblica dominical. Então nós devemos saber que a escola bíblica dominical tem sido a responsável direta por auxiliar a família no ensino bíblico dominical. É a principal agência de ensino e também é a maior escola bíblica do mundo. Não existe uma escola que atinja tantas pessoas ao mesmo tempo ensinando a palavra de Deus. O seu principal objetivo é levar as crianças, adolescentes, jovens e adultos a aprender e a praticar a palavra de Deus. Então, o objetivo principal da escola: ensinar a palavra de Deus. Agora, para quê? Para que a pessoa conheça mais de Deus, fique mais íntimo de Deus e para que a pessoa pratique essa palavra que está aprendendo. Por isso que o professor, ele não apenas ensina a lição, mas ele deve aplicar essa lição ao dia a dia da pessoa. Então essa lição sempre ela deve ser ministrada de maneira que o aluno aprenda ouvindo e aprenda fazendo aquilo que ele ouviu. Por isso era então um fator determinante na formação espiritual, moral, social e cultural das famílias. Então veja a importância da escola bíblica dominical. Ela influencia o ser humano em todas as áreas da sua vida. É importantíssima a escola bíblica dominical. Ela vai aí imprimir caráter na pessoa que está frequentando a escola bíblica dominical. A escola dominical, quando bem estruturada, torna-se um dos meios mais eficazes de evangelização. É notório que missionários, pastores e demais obreiros e obreiras passaram pela escola dominical e continuam a frequentá-la zelosamente, pois nela o caráter cristão é desenvolvido segundo a Bíblia Sagrada. Então devemos lembrar o princípio básico da escola bíblica dominical, que é a evangelização. Ela foi criada com o objetivo de aí fazer com que garotos de rua, crianças que viviam nas ruas, fossem aí discipuladas, ao mesmo tempo alfabetizadas. Então veja bem que a importância da escola bíblica dominical, a principal importância, tem caído ao longo dos anos e a ponto de hoje praticamente desaparecer. Praticamente não existe salvação de almas mais na escola bíblica dominical. A igreja que tem uma classe de discipulado, ela deve investir muito nessa classe de discipulado. Todas as pessoas que aceitam, elas devem levar os seus parentes, seus amigos, levar para essa classe. E essa classe, então, deve ser a principal agência de salvação de almas na igreja. Eu ministrei muitos anos na escola bíblica dominical e era muito raro o domingo onde essa classe não tivéssemos aí pelo menos uma pessoa aceitando a Jesus como Senhor e Salvador. Era muito raro. Então, uma classe especial para isso. Todos devem convidar os seus parentes, seus amigos, conhecidos para ir à escola bíblica dominical e encaminhar essa pessoa para essa classe. É lá onde se aprende as coisas básicas a respeito da Bíblia e da fé cristã. Então é muito bom ali, é uma instituição de salvação a escola bíblica dominical. Lembrando que a escola bíblica dominical, ela precisa ser incentivada, ela precisa ser divulgada. E o principal divulgador e frequentador da escola bíblica dominical é o pastor. O pastor que deve fazer o maior marketing da escola bíblica dominical. Deve estar sempre divulgando e também intimando a todos a participarem da escola bíblica dominical. Vamos ver aí a parte 1 então, a origem da escola dominical. Então, número 1, raízes bíblicas da escola dominical. Conforme ensina-nos o pastor Antônio Gilberto em seu manual da escola dominical,
Esse educandário tem as suas raízes desde o Antigo Testamento, passando por Moisés, pela época dos sacerdotes, reis, profetas de Israel, durante e após o cativeiro babilônico, chegando aos dias de Jesus, sendo ele o mestre dos mestres, e passando também pelo período da igreja do primeiro século até os nossos dias. Então, às vezes nós falamos assim, a escola bíblica dominical foi fundada por Robert Hakes, mas na verdade, a escola bíblica dominical, com o nome Escola Bíblica Dominical, é que foi fundada nessa época aí, né? Mas não esse tipo de escola que foi fundada nessa época, mas a escola mesmo de começar a se ensinar a palavra de Deus, ela vem desde o tempo de Moisés. Então, foi passado pelo próprio Deus para Moisés a incumbência de ensinar o povo de Israel a palavra de Deus. Ele deveria escrever essa palavra e fazer com que, a partir daí, as pessoas ouvissem o ensinamento diretamente de Moisés e depois eles passassem esse ensino nas suas casas para os seus filhos. Então isso foi uma ordem de Deus. Aí se começou então esse ensino de maneira geral e depois dentro das famílias, e com o passar do tempo foi surgindo então a necessidade de se explicar melhor essa palavra. Por quê? Porque as pessoas ali aprendiam com Moisés, transmitiam aquilo que tinham ouvido, mas não sabiam transmitir corretamente, pois somente Moisés tinha um conhecimento assim particular com Deus. Então Deus viu a necessidade de haver um ensino melhor, mais detalhado. Então vieram aqueles que foram auxiliar Moisés e eles foram transmitindo ao povo. Depois nós vamos ver aí que na época já que surgiram aí os sacerdotes, os levitas, então eles foram incumbidos de auxiliar então nesse ensino dos pais dentro de casa, e eles então começaram a ensinar melhor a esses pais e os seus filhos. E aí foram surgindo mais necessidades. Nós vamos ver, então, principalmente durante o período do cativeiro babilônico, então foram criados aí as sinagogas, onde se ensinava a palavra de Deus. Então, tinha ali um local onde as famílias iam para aprender melhor a palavra de Deus. Ali era explicado de maneira mais clara aquilo que os pais tinham explicado em casa, mas muitas vezes não era bem compreendido pela família. Então veja bem que a escola bíblica dominical ela já foi criada há muito tempo, desde Moisés. Agora, não com esse nome de escola bíblica dominical e nem num domingo, né? Os judeus usavam o sábado e muitos hoje também ainda utilizam o sábado. Outros utilizam até os dias de semana, mas a grande maioria da igreja evangélica usa o dia de domingo. Por isso esse dia é chamado então Escola Bíblica Dominical, porque ela foi fundada por Robert Hakes e ela era ministrada num dia de domingo. E veja bem que ele sofreu uma grande perseguição por causa disso, porque diziam que domingo era o dia do Senhor, que não se podia fazer isso, que é um trabalho muito grande que dava e não era para fazer isso de jeito nenhum. Então ele sofreu uma grande perseguição no início, mas ele fundou a Escola Bíblica Dominical e teve um grande sucesso, de maneira que atingiu o mundo inteiro. Era um plano de Deus que existisse a Escola Bíblica Dominical como existe hoje. Então nos dias de Jesus tinha o templo em Jerusalém e havia sinagogas por toda parte, espalhadas já por toda parte, onde a palavra de Deus era ministrada, era ensinada.